E o Fala aí Juventude saiu dos estúdios da TVB e veio aqui para a Serra da Meruoca para acompanhar mais uma edição do Kipá, o acampamento de jovens promovido pela Fraternidade Porta do Céu. E com alegria, hoje nós recebemos aqui no Kipá a Giovana Farias, cofundadora da Fraternidade Mariana Porta do Céu e que viu toda a fundação e esse sonho de Deus começar. Seja muito bem-vinda, Giovana, que alegria lhe receber aqui com a gente hoje. Na verdade, né, estarmos todos juntos no Kipá. Sim, sim. Para mim, Letícia, é sempre uma alegria participar do Falar em Juventude. Se minhas contas estiverem certas, já é a segunda vez que eu sou Sim. convidada no programa. E para falar desse projeto de Deus, né, desse carisma santo que o Senhor nos deu, é sempre uma grande alegria. Giovanni, para a gente começar, né? Como foi que surgiu a ideia de realizar um acampamento para jovens? Essa história é boa, né? Esses dias eu estava conversando com a fundadora, que é minha mãe, e ela estava me contando como foi que surgiu isso no coração dela, né? Porque tudo que é relacionado ao carisma vem do espírito da fundação, surge ali no coração dela. E ela estava me dizendo como foi lá no início, né? Que ela era sozinha. Hoje a gente vê essa estrutura linda, né? Muita gente, né, Giovana, servindo aqui. Muita gente, você tem o Ministério de Música, e você tem a coordenação da comunicação, e você tem na cozinha, enfim, né, tudo que um evento desse de fato precisa. Mas quando surgiu esse desejo no coração, né, essa insistência de Deus, era só ela estava sozinha. Aí ela disse assim, Giovana, Deus não me deixava dormir enquanto eu não fizesse aquilo. Estava no meu coração esse projeto do acampamento de jovens, e aí eu pensei, mas como é que eu vou fazer isso, né? Eu sou sozinha, não tem, é só eu. Como é que eu sozinha vou fazer um Porque acampamento? geralmente a gente imagina um acampamento com estrutura assim, né? Com muitas pessoas ajudando, principalmente para jovens. Ela sabia que ela queria evangelizar jovens, que ela queria, tipo assim, uma forma nova de atrair e de atrair através, tipo assim, a gente tem aqui no Kipá gincanas, louvor, brincadeira e tudo mais, de piscina, como uma desculpa para atrair o jovem e mostrar para ele o verdadeiro sentido da vida, que é o próprio Deus, ter essa experiência com Deus. E era exatamente essa a ideia dela, né? Atrair o jovem para que ele tivesse uma experiência com Deus, essa conversão. E aí isso é coisa da minha cabeça, como é que eu vou fazer isso sozinha? Ela disse que enquanto ela não se levantou para fazer, Deus não deixou ela dormir. Ela disse, Giovana, Deus não me deixava dormir. Toda noite, quando eu ia me deitar, ficava essa insistência pulsando no meu Muita coração, inquietação. e era uma inquietação no coração, e eu não conseguia dormir, Deus não me deixava dormir. E isso durou mais de um mês. Ela me disse um mês ímpar, não sei se foi um mês ou foi 3 meses, ela nessa resistência sem saber como fazer. E aí ela disse que teve um dia que ela se levantou e falou assim, não, eu vou fazer. Aí bateu na porta do pároco, a época era o Padre Nonato, hoje Monsenhor Nonato, e disse, olha, eu quero fazer um acampamento para jovens, uma evangelização específico para a juventude, e eu estou pensando assim, assim, assado. E aí, a partir daí, E hoje já começou. tem 21 anos, né, Giovana, do 21 acampamento. anos, 21 É, anos. eu já sei, né, Giovana, mas explica pra gente o que é que significa o nome Kipá. Porque é um nome bem diferente, né? Sim. Kipá, esse nome surgiu depois, né? É, Existia acampamento de jovens, né? Era esse o nome que a gente levava. E aí teve um belo dia que nossa fundadora também chegou pra gente e disse assim, olha, o nome do acampamento de jovens a partir de agora vai ser Kipá. Ela começou fazendo o Kipá, né, que é esse projeto de evangelização, que era um projeto de evangelização específico, né, nas escolas. Ela era professora de projeto de ensino religioso e ela fazia tipo assim como se fosse um mini acampamento. Era só de um dia com louvor, oração, né, lazer e tudo mais para os jovens. E ela batizou aquele momento ali nas escolas como Kipá. Só que ela falou assim: não, esse nome aqui é para o nosso evento do acampamento de jovens. Kippah significa a mão de Deus está sobre mim. E aí eu vou falar de um jeito grosseiro: é aquele chapéuzinho que o judeu usa, né? E quando o judeu anda com aquele kippah, ele, tipo assim, eu estou andando com a eleição de Deus sobre mim. Eu não tenho vergonha de dizer, de proclamar ali a minha religião, quem eu sou, né? A mão de Deus está sobre mim. E é nesse entendimento, assim, para que o jovem entenda que a mão de Deus está sobre ele e que ele não precisa ter vergonha de ser esse eleito, esse escolhido de Deus, de ter essa experiência com Deus, de se deixar ser envolvido por ele e de andar como eleito, como escolhido, que de fato é mas nessa perspectiva de a mão de Deus está sobre mim, ela anda comigo.
A mão de Deus está sobre nós, está sobre os jovens, né? Está sobre esses dias de Kipá, e a gente é muito feliz que até essas conduções assim Deus vai nos dando, né? Giovanni, a gente vai vendo você aqui participando junto com os jovens do acampamento. E como é olhar para essa juventude, né, para este acampamento? O que é que passa no seu coração nesse momento? Meu coração se enche de alegria, Letícia. Eu sou muito feliz. Lá nos nossos estatutos, nas nossas regras de vida, fala, né, que a evangelização da juventude é a nossa prioridade. E aí eu ouso dizer que não só a nossa prioridade, mas também todo o nosso coração, né? Sim. É uma alegria ver um jovem se conhecendo o amor de Deus, tendo essa experiência e Deus querendo fazer isso através das nossas mãos, né? Sendo nós a poder proporcionar isso na vida de um jovem. Então, assim, cada vez que eu vejo eles louvando, rezando, adorando, participando da Santa Missa, mas também brincando, se divertindo, conversando, né? Eles chegam perto, eles conversam sobre as realidades deles, as questões deles, né? E eu cresci assim, eu cresci vendo essa evangelização, né? Eu fui evangelizando, mas em várias idades da minha vida. E hoje essa perspectiva, né, é diferente, mas continua sempre, é interessante, é sempre novo. É sempre novo. A forma como a gente vê Deus agindo na pessoa sempre surpreende. Meu coração se enche de alegria e gratidão de saber assim, que Deus nos confia esses tesouros e que a gente pode e consegue corresponder, né? E que Deus continue nos fazendo fiéis, cada vez mais fiéis. E é uma verdadeira também evangelização para quem está servindo, quem está ali tocando e vendo as graças de Deus acontecer, né? O lugar dos servos. Se duvidar, é mais evangelizado até para nós mesmos, né? A gente sempre fala que a palavra de Deus ela é sempre nova. Apesar de da Bíblia ter sido escrita há tantos 1000 anos atrás, e que sempre quando você tem ali uma experiência com Deus, na palavra, apesar de você já ter visto aquela palavra mais de uma vez, ela é sempre nova. Eu acho que a mesma coisa acontece aqui, quando a gente está evangelizando os jovens, né? As programações, elas têm um quezinho, né? Uma estrutura, mas é sempre novo. Nunca, assim, é a mesma coisa. É sempre novo. Ver a evangelização, ver a ação de Deus na vida dos jovens, e na nossa vida. E sobretudo na nossa vida, né? Giovana, e assim, já são 21 anos desse acampamento, dessa evangelização. E você já viu muitas vidas sendo transformadas por Deus através da evangelização da Porta do Céu, através do Kipá, né? Na sua visão, qual é o maior objetivo do Kipá? A experiência com o amor de Deus. É você apresentar Deus e este amor imenso de Deus para o jovem. É para que ele tenha de fato uma vida transformada. Não existe essa pessoa que se abre ao amor de Deus e à experiência com Deus, em qualquer idade que seja, que não tenha a sua vida completamente transformada e transformada para melhor, para todas as potencialidades que Deus vê na pessoa, porque Deus nos olha e Ele vê aquilo que nós somos capazes de ser, né? Existe um plano de Deus na nossa vida. E a intenção é exatamente essa, é que a pessoa descubra qual o plano de Deus na vida dela. É bonito ver isso em qualquer idade, né? Adulto, criança, mas no jovem. Tem assim algo, No jovem é aquele negócio que Santa Catarina de uma Sena beleza diz. própria deles. É tipo, jovens, se fores aquilo que Deus queres de ti, poreis fogo no mundo. É você ver, né, o mundo pegando fogo, porque um jovem conheceu a Deus, abraçou a conversão, quis mudar de vida e resolveu ser aquilo que Deus queria para ele. Não tá aí São Carlaco Utz, né? E tantos outros jovens santos que a gente conhece, Prassate, enfim. De fato, é de pôr fogo do mundo mesmo. Então, assim, é diferente. Quando é o jovem, é um negócio. É lindo, é lindo. E Sensacional. Giovana, muitos jovens eles chegam aqui no Kipá imaginando, né, apenas as brincadeiras, as diversões e desejando isso. Ah, vou viver um momento de férias diferentes, né? Vou lá passar esses 5 dias. Inclusive, agora nós estamos aqui, eles estão ali nas piscinas, jogando bola, se divertindo. Mas como é que vocês conseguem equilibrar, né, os momentos de lazer com os momentos de espiritualidade para verdadeiramente trazer para o jovem a experiência com o amor de Deus? Como a gente consegue equilibrar? Menina, nossa coordenação é forte. Na verdade, é como eu lhe disse, né? Aí, tipo assim, a gincana é importante, a brincadeira é importante, a piscina é importante, né? Porque faz da proposta de ser férias e tudo mais. Mas o que importa, a essencialidade, é a espiritualidade que
as outras atividades trazem, né? O louvor, a oração, a adoração, as santas missas, os momentos de espiritualidade, os aconselhamentos. Dá para fazer, dá para encaixar, dá para fazer tudo e ser uma experiência muito, muito bacana. Se você chegar para um jovem e perguntar, ele vai lhe dizer ele mesmo, né? Que existe essa escuta, essa questão para saber como é que eles estão lidando e fazendo, enfim. Mas é isso. Giovanni, o que é que faz um jovem sair diferente do que pá no último dia, no quinto dia de acampamento? A principal resposta é Deus, né? Pela intercessão ali da Virgem Maria, mas sobretudo o ambiente, né? Não é à toa que você pega assim 5 dias dentro de uma estrutura, uma programação que é pensada para isso, porque assim oportuniza a oração. O mundo hoje é muito barulhento, Letícia. Né? É muito barulhento. Hoje em dia, inclusive, a gente percebe até um desafio novo de evangelizar a juventude, porque antes você não tinha a tecnologia, as redes sociais como existe hoje, né? E se antes era mais, os desafios eram tipo assim, como conter a energia dos jovens, né? Hoje os desafios são mais assim, como tirar os jovens da apatia. Às vezes os jovens chegam tão bombardeados de Instagram demais, de TikTok demais, de rede social demais, e é muita informação por segundo, né? Nem por minuto, é por segundo, e eles chegam assim muito apáticos, muito confusos. Então, o fato de você conseguir por 5 dias tirar eles, né, dessa realidade que eles estão vivendo o tempo todo, e colocar eles dentro de uma estrutura que tem uma programação, que tem um ritmo, que tem uma forma própria de acontecer, tirando eles dessa frenesi que as redes sociais trazem hoje, isso oportuniza demais a escuta de Deus. Isso acontece até conosco de caminhada de comunidade. Quando você vai para um retiro, você demora ali nos primeiros dias a entrar naquele clima de oração que a gente já é acostumado e tudo mais, por causa da loucura do mundo. Então você pega esses jovens que estão no meio dessa loucura do mundo, não só dessa apatia que eu comentei, mas outras coisas, questões familiares, até mesmo escolares, enfim. Sim. E você dá esse alívio, esse descanso, oportuniza um ambiente em que ele consegue parar e de fato, o que Deus quer de mim? Para que ele possa dar essa resposta de amor, esse sim a Deus. Então, assim, esse processo ele pode acontecer no primeiro dia. Chegou, eu tive essa experiência com Deus, né? Mas às vezes a resistência do nosso coração, essas coisas que eles vão trazendo, né? Vai levando E por tempo. isso que é importante ser esses 5 dias, né? Sim. Porque dá o tempo para o jovem poder viver, experimentar e realmente, em algum momento, Deus vai lá e toma o lugar que é dele. Ontem eu até dizia para eles, né? Fiquem atentos, porque assim, Deus quer falar com vocês e pode ser assim a qualquer minuto, né? Você pode não precisar nem estar necessariamente no momento de oração, que é o momento oportuno ali, né? Mas vai que você tá almoçando, né? E Deus fala com você, vai que você tá indo dormir e Deus fala com você, né? São José, os céus falavam com São José nos sonhos, né? Então assim, é de fato abrir o coração para deixar que Deus fale em qualquer momento, né? Giovanni, muita gente, principalmente o pessoal que está nos acompanhando em casa, né? Acompanhando também o Instagram da Fraternidade, vê somente o acampamento acontecendo. Mas por trás dele existe toda uma equipe, existe muitos corações trabalhando para que durante esses 5 dias ele funcione. Giovanni, quanto tempo leva mais ou menos para preparar um acampamento como esse? É praticamente a vida toda. Eu estava até comentando com o pessoal da coordenação, né? Dizendo assim, ó, quando a gente sair desse Kipá, a gente já vai começar a preparar o próximo. O próximo Kipá do ano que vem. Porque de fato é isso mesmo. É um evento que leva muito recurso, né? Recurso humano de pessoas, mais recursos financeiros, recursos de estrutura, de espiritualidade, oração, intercessão. Então, assim, é isso, a gente vai sair desse evento já preparando-se para o próximo, né? Justamente porque numa comunidade em que a evangelização é a prioridade, precisa estar no centro da nossa atenção mesmo, né? A oração, a preparação, os patrocínios que a gente precisa buscar para que essa obra de evangelização ela de fato continue. E é muito bonito de ver, né, Giovana, que sair daqui já começa toda a comunidade caminhar para o próximo, né? Então, podemos dizer que faz 21 anos que nós estamos preparando o acampamento. A cada ano se abrindo a uma inspiração de Deus diferente, é algo novo,
indo aonde Deus nos leva, né? Porque o acampamento já aconteceu na ABB, já aconteceu na Serra, já ali na Serra pelo Ipu mesmo, né? No Subindo o engenho, Ipu, né? no Engenho, em Guaraciaba. Hoje nós estamos na Serra da Meruoca, né? Deus vai nos levando e as necessidades do coração dos homens e também as materiais ele vai intercedendo e atendendo, né? Giovanni, e depois de tantos anos, né, acompanhando o Kipá, vivendo o acampamento, ainda existe assim um momento que lhe emociona durante os acampamentos? Olha, é sempre uma surpresa. Qual momento me emociona no acampamento? Porque cada acampamento é único. Então, assim, não tem aquele momento assim, vou esperar isso aqui acontecer porque eu sei que vai me emocionar. Na verdade, todo acampamento, né, que eu vou vivendo, eu também eu faço aquilo que eu pedi aos jovens, né, de abrir o coração para perceber o que que Deus quer falar. E a cada acampamento, de fato, eu tenho experiência nova com Deus e um momento que o Senhor me surpreende, né? É sempre bom ser surpreendido pelo Senhor, não se acostumar. Eu acho que nem dá para se acostumar com a graça de Deus, com a bondade de Deus. Ela é sempre tão grande, tão boa, tão perfeita, tão nova. E aí cada equipa tem uma experiência particular. Agora mesmo eu estava conversando ali com um jovem, né? Parei para escutá-lo. Coisa simples. Ele estava falando sobre como ele conseguiu chegar aqui, como ele convenceu o pai dele a estar aqui. E eu fiquei pensando, né? Que grande graça é isso, né? Você poder. É simples, é algo simples. Você poder causar esse alvoroço na vida da pessoa no sentido de ela olhar, de ela desejar estar, de ela se esforçar para estar, porque viu o valor, porque percebeu se sentindo ser atraída por Deus desde ali para chegar aqui. Mas o que derrete assim meu coração sempre é, é quando, no momento exato, quando você pode perceber Deus tocando na vida de um jovem e ele correspondendo. Tipo assim, seja num momento de oração, e geralmente é nos momentos de oração, adoração, né? Ontem mesmo tinha um jovem do meu lado na hora que depois de comungar, ele começou a chorar, né? Teve ali uma experiência com Deus e eu fiquei no meu cantinho ouvindo e louvando a Deus por isso. Eu disse, Senhor, muito obrigado, porque a gente acabou de começar. E o Senhor também. Há muito tempo o Senhor já começou, há muito tempo Tava o só Senhor já esperando. agiu. Então, vê-los felizes, é, louvando, dançando, cantando, rezando, né? Tudo isso alegra o meu coração, não sei escolher um E é muito só. bonito também ver, Giovanni, que o Senhor vai trazendo e atraindo os deles, né? Que o Senhor vai trazendo jovens assim que nem imaginavam que estariam aqui. E a gente parar para ver e para escutar e ver como foi que Deus trouxe, alguém que deu o acampamento para eles ali, a inscrição, que chegou aqui, caiu de paraquedas, mas que Deus foi fazendo. E a alegria deles de viver esse momento, né? Isso é legal, porque assim, a gente que está nos bastidores vê as dificuldades, sofre as questões, mas quando você vê um jovem chegando aqui, ele vem com o olhinho brilhando, Olhando para cada canto. olhando para cada canto e vendo isso com muito encantamento, e vendo a beleza toda que tem. E ele tem alguns jovens que quando você olha para eles estão tão felizes que eles dão mini pulinhos. Assim, sabe quando a felicidade ela não contém, você dá mini pulinho. E isso é tão, tipo assim, nem tá num louvor nem nada, ele só tá tão feliz de estar aqui. Aí você olha assim, você lembra que todo o esforço, as dificuldades, as batalhas, tipo assim, vale a pena para quando você olha para um jovem desse olhinho brilhando, Letícia, e ele dando mini pulinhos, assim, pronto, é para isso aqui que eu nasci, é para evangelizar, é para que a pessoa tenha essa experiência com Deus a ponto de não se conter e dar pulinhos e ter o olho brilhando, dizendo, é aqui que eu quero estar, é essa experiência que eu quero viver, é Deus que eu quero encontrar, é Nossa Senhora que eu quero, né, sentir cuidando de mim. Giovana, e se você pudesse deixar, né, uma mensagem para aquele jovem que ainda tem medo ou vergonha, que a gente vê muito isso, né, de participar de um acampamento, ou que talvez nesse ano deixou de vir por vergonha, o que você diria para ele? E tem, viu? Tem bastante. Eu mesmo recebi uma mensagem no meu direct assim, ano que vem eu vou. Eu digo, e por que não esse ano, né? Assim, não, vergonha, porque assim, eu tipo, traz um amigo, eu vou estar lá, né? Vem, mas não quis vir. Olha, eu sei que às vezes é difícil, né? Eu sei que às vezes você vem e se sente talvez meio deslocado, tem vergonha. Mas assim, vale a pena dar essa chance, porque aqui você pode fazer novos amigos, né? Tem uma coisa que na porta do céu a gente faz, graças a Deus, a gente sabe fazer acolher, né? Você não vai se sentir só, você não vai se sentir perdido, você sempre tem com quem conversar, né? Enfim,
o que atividade não vai faltar, tem sempre o que fazer. É de fato se dar uma chance, dar essa chance a Deus, dar essa chance ao evento, ao Kipá, para que você, na verdade, porque na verdade é dar uma chance a si mesmo, né? A essa experiência com Deus que a gente vê acontecendo sempre aqui. Assim, é de fato não ter medo, é se lançar, pedir ajuda e se deixar ser ajudado. Porque é uma atitude da pessoa, tem que ser algo assim dela. O que a gente pode dizer, não tenha medo, e aqui você vai ser acolhido, a gente vai lhe ajudar. Só vai saber quem Sim, quiser participar. Quem vir, tem né, que Giovana? vir, Tem que tem vir que para vir. poder experimentar. Que mal vai fazer, né? Nenhum, ali vai fazer bem. Giovana, muito obrigado pela conversa, mas principalmente pelo testemunho, né, do acampamento, da sua experiência pessoal mesmo. E só queremos agradecer mesmo por toda a abertura de coração, certo? Eu que agradeço o convite, Letícia, e dizer que eu sou muito feliz, né, pela bondade de Deus na vida da nossa comunidade, ver os lugares que Deus nos trouxe, pensar que lá atrás minha mãe estava sozinha pensando como era que ia fazer um evento desse e olhar para hoje, né, onde Deus nos trouxe, os corações que ele despertou, né? E que bom que eu posso tocar na vida dos meus irmãos, né? Ver que esse é um sonho de Deus e por ser um sonho de Deus não se sonha sozinho, né? Nossa fundadora começou sonhando lá atrás com isso, mas hoje, olha quantos corações sonham com isso, né? E desejam fazer o que para acontecer, e desejam ver os jovens tendo essa experiência com Deus. E é uma coisa, Letícia, que se não for Deus, não dá para fazer outra pessoa comprar essa ideia. Letícia, compra aqui a minha ideia, coordena aqui os jovens, faz aqui esse equipar. É Deus que convence. Tipo, não é a ideia da minha cabeça, é de fato uma inquietação que vem diretamente do coração de Deus. E aí, tipo assim, eu sou muito grata a Deus por isso, porque hoje eu toco em maravilhas, nessas maravilhas de Deus que eu não imaginava. Né? Eu não imaginava, eu sou muito feliz por isso. Deus é bom, Deus é muito bom. Obrigada, Gil. E nós seguimos por aqui acompanhando o Kipá, porque tá só começando, viu? Diretamente da Serra da Meruoca para o Fala aí Juventude.